Mais um assunto delicado para a gente falar, que é a questão do vai que cola, que é outro assunto, gente, que ganhou aí o noticiário, ganhou o noticiário com força essa semana. Já tem um tempo que já se tem comentado que os bastidores do vai que cola, que o clima é ruim. E por que é ruim? Porque no vai que cola, os atores, né, o elenco de vai que cola, não estaria satisfeito com o que os roteiristas estariam produzindo para o programa. Gente, isso para mim, de cara, já começa a dizer, para mim isso aí, vocês veem alguma novela, vocês veem algum outro seriado, algum outro produto em que ator dá pitaco no texto? E olha, a gente está falando, está no ar, por exemplo, uma novela que é ruim. Terra e Paixão é uma novela ruim. É uma novela de grandes atuações, de excelentes performances, de algumas cenas boas, mas é um texto ruim. Vocês veem a Glória... Eu estou falando da Glória Pires, tá, gente? Eu estou falando do Tony Ramos. Eu estou falando da Eliane Jardine. Eu estou falando da Tata Werneck, que é uma humorista maior que todos que estão no Vai Que Cola. Vocês veem alguns deles mostrando insatisfação e se metendo no texto do Valci Carrasco, mesmo esse texto sendo ruim. E posso ir mais além. Travessia. Foi pior ainda. Tiveram artistas ali que, pelo amor de Deus, né? O Marcos Caruso, que pegou um papel que valha-me Deus. Né? Posso falar do próprio Valcir, a dona do pedaço, que fez um núcleo ali que não aconteceu com Rose Campos, com Tonico Pereira, com Beth Faria. Vocês viram em algum momento eu estou falando de grandiosos atores do humor e da dramaturgia brasileira. Não. Não tem. Mas não vai que cola. Que é o vai que cola. Tudo bem, é o grande produto do Multishow. Sempre rentável, sempre com boas audiências. Mas é o vai que cola, gente. Não é nem o sai de baixo, é o vai que cola. Então tá todo esse climão lá. Tudo começou, vocês devem lembrar, com a crise dos redatores, começando com o André Gabé. Quem não se lembra do André Gabé, ele é um cantor que participou da primeira edição do Big Brother Brasil. Se eu não me engano, ele foi terceiro lugar. Ele chegou à final do Big Brother com o Kleber Bambam e com a Vanessa, se eu não estiver enganado. Ele foi demitido e aí começou a surgir bastidores de que o clima era ruim, porque o elenco, e aí se comenta que seriam especialmente naquele elenco que tem o Ferdinando e o Ferdinando, e eu não vou lembrar os personagens da Catarina Abdala, o nome agora, Catarina Abdala e Samantha Schmutz, né? Eu não vou lembrar agora os nomes dos personagens aqui. Dona Jo, Catarina Abdala e Samantha Schmutz. Se alguém tiver aqui na fila, por favor, me passa que eu não lembro agora. Jéssica, né? Acho que é Jéssica, não é? Acho que eu lembrei aqui. E aí, voltando, que especialmente nesse núcleo, estaria aí com algumas reclamações por conta dos textos que não estavam de acordo com os atores que fazem parte desse núcleo. E aí, o Daniel Porto é o primeiro a falar abertamente no LinkedIn, né, que o ambiente não era bom, e uma carta aberta é vazada na imprensa, não vou lembrar agora se foi Notícias da TV, se foi Folha de São Paulo, foi um dos dois que deu, contando, né, que o clima não era bom, que o clima não era nada bom. E aí é isso, gente. Em resumo, resumindo detalhadamente, é isso. O André Gabé, ele deu uma entrevista para a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo e ele disse o seguinte, abre aspas, apesar dos elogios que me faziam, o elenco do programa não estava satisfeito com o que eu escrevia. Eles têm todo o direito de não gostar. E em uma relação profissional, as coisas, para dar certo, têm que funcionar para todos. Tá? A situação do Gabé, gente, ficou tão complicada que ele chegou a dizer para a Mônica Bergamo, deixa eu só pegar aqui a outra pauta, que ele sequer sabe se ele vai continuar ou não nessa área de produção textual para
né, humor aí, no caso, para teatro, televisão. Né? Ele disse também que não sabe se vai seguir como roteirista, que ele está apavorado e traumatizado. Foi outra palavra também que ele usou, abre aspas. Eu só estava fazendo meu trabalho, não falava mal de ninguém. E, de repente, tem perseguição, preconceito e implicância. Foram essas as palavras que o Gabé usou lá na Folha de São Paulo. O Daniel Porto, ele escreveu nas redes sociais, deixa eu ver aqui se eu tenho a declaração do Daniel Porto, uma parte da declaração, abre aspas, ele fala de assédio, tá? O desdenho e o assédio com nossos textos era diário e na nossa cara. A estrutura inteira do programa sabia e nós ficávamos vendidos, tentando nos defender da maneira que nos cabia. Os nomes citados na carta são poucos. Elenco, digo, todos do... Vejam o que o Daniel Porto acusa. Todos do elenco tinham comportamentos tóxicos conosco, em maior ou menor grau. E aí, a gente tem que dar o nome de César a que é de César. Nós estamos falando de um produto que vai ao ar no Multishow e também na TV Globo. Nós estamos falando, então, de 2 canais do Grupo Globo. O mesmo grupo que diariamente, em reportagens, no jornalismo, no encontro, falam sobre relações profissionais sadias. Então, tem que ter uma resposta imediata. Também é preciso colocar nesse potinho a produtora Floresta, que já fez, inclusive, a Fazenda com a Record, se não estiver enganado. Então, tem que colocar a produtora Floresta também nesse balaio, porque eles são os que comandam a produção das gravações, que eu não sei se ainda está no Rio Centro, mas durante bom tempo foi lá no Rio Centro também. Alguns artistas estão em silêncio, mas Cacau Protásio decidiu se manifestar. Foi a única que se manifestou até aqui. A Cacau fez uma carta aberta, só que aí tem 2 lados. O Daniel Porto falou que eram todos. Então, todos, ele não tirou ninguém da história. A Cacau Protásio, ela está falando que ela nunca pediu a demissão de ninguém. Ela diz que, abre aspas, eu jamais tirei o trabalho de ninguém, pelo contrário, além de atriz, sou empresária e emprego diversos funcionários em minhas lojas. Quem convive comigo sabe quanto respeito e trato todos que estão à minha volta com igualdade e com respeito. Né? Ela diz que não pede demissão, diz que cada produção, cada um exerce a sua função, o seu papel. No caso dos roteiros, ela diz o seguinte, abre aspas, recebemos antes das gravações e neles constam os nomes dos autores de cada episódio. É normal que ocorram adaptações por parte dos atores para que possam ficar dentro da nossa embocadura. Fecha aspas. Bom, eu acho que o Vai Que Cola é meio parecido com o Sai de Baixo. Tem licença poética ali. Mas não é isso que o... Não, vejam bem, os autores eles não estão reclamando das licenças poéticas. O que há uma reclamação é uma reclamação de uma má relação por conta dos textos. Não é porque alteravam os textos, era porque, segundo ficou entendido aí, havia uma reprovação e uma cobrança por conta do trabalho dos roteiristas. Né? Mas a Cacau está dizendo que ela não fez isso, apesar do Daniel Porto ter colocado todo mundo aí nessa história.